Boa noite, pessoal. Eu sou o Ricardo Machado. Estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, no curso técnico de Eletrotécnica, o curso mais legal que tem aqui no IF. E hoje a gente vai ver a segurança do trabalho relacionada à eletricidade. Né? A gente já viu vários temas, né? A questão do acidente de trabalho, legislação, risco químico, né? A questão do espaço confinado, segurança em altura, os acidentes aí que podem envolver o trabalho do técnico, né? De eletrotécnica. Lembrando que a gente não está aqui só para ver a segurança do trabalho, mas a segurança do trabalho aplicada à profissão de vocês, né? E também aos colegas que vão trabalhar com vocês com outras profissões, por exemplo, ali o colega eletricista, né, que vai estar trabalhando nas equipes aí, e o técnico de eletrotécnica também faz parte, tá? Então, deixa eu abrir o slide aqui. Peraí, tem um pitoquinho aqui que manda abrir uma janela, só um momento. Aula 8, segurança e eletricidade. A gente está na semana 8, né? Cada semana a gente tem aí 2 temas, né? Essa semana vai ser um tema só, mas em 2 partes aqui, que é a segurança em eletricidade. Então, deixa eu fazer a minha mágica aqui. Eita, peraí. Um minuto. Deixa eu mudar uma configuração aqui no PowerPoint para eu conseguir ver a tela e ver também o chat, tá? Só um momento aqui. Tem que ir aqui em apresentação de slides, configurar a apresentação, apresentar por uma pessoa. Ok, pronto. Agora eu consigo diminuir o tamanho da tela e botar em modo apresentação sem perder aqui o chat. Deixa eu melhorar aqui o enquadramento. Sim. Estão vendo aí o slide? Quem me diz aí? Abri para vocês o slide. Segurança em eletricidade. Não. Não? Espera aí. Tá de novo. E tem que dar certo, vê aí. Foi. Agora sim. Ó. Espera aí, agora deixa eu só organizar aqui, assim. Então, olha só, a eletricidade, né? Vocês, claro, que estão nessa profissão porque devem gostar de eletricidade. É uma energia muito interessante aqui para a humanidade, né? A questão da corrente elétrica, né, nos possibilita o domínio, né, da corrente elétrica, da transmissão, da geração, da distribuição da eletricidade, nos possibilita atender várias necessidades humanas, né, que antes a gente tinha que atender de outra maneira. Por exemplo, se eu precisasse de calor, a gente tinha que usar o fogo, né? Se eu precisasse de luz, utilizaria o fogo também, se fosse uma parte interna, ou se fosse uma à noite, né? Então, a eletricidade nos trouxe esse avanço, principalmente ali, a popularização, né, mesmo da eletricidade, se deu ali na virada do século XX, né, do século XIX para o século XX, ali 1901 até 1918, 1920, né? E até hoje muita gente chama de luz elétrica, porque a primeira aplicação popular, né, da eletricidade foi a iluminação, né, aquela coisa da lâmpada do Thomas Edison, né? E, para quem não sabe, né, o Thomas Edison não era somente um inventor, né, o Thomas Edison era um empreendedor na área elétrica. Tá? Tinha outros, claro, desenvolvedores, né, mas o Thomas Edison montou uma empresa mesmo para inventar coisas elétricas. Né? Uma das coisas que ele inventou foi o gravador de som, né, e ficou famoso por causa da lâmpada, né, mas inventou várias coisas aí. Inclusive, o modelo é atribuído, claro, ao Graham Bell, né, a questão da telefonia, né, mas, assim, ele desenvolveu os primeiros equipamentos aí para poder fazer o telégrafo falado, né, e antes a gente tinha só o telégrafo de pulso, né, com o código Morse e com fio, né. Então, e um cara contemporâneo aí do Edison, inclusive foi funcionário aí das indústrias do Edison aí, foi o Nikola Tesla, né? E existia até um preconceito com ele, que ele é lá do lado oriental, ali da Europa Oriental, né? Então tinha aquela coisa, o cara era comunista e tal, né? Mas foi um grande inventor aí, uma das coisas que ele inventou
foi a lâmpada fluorescente, né, e também o motor de corrente alternada, né. E aí o professor de eletrotécnica aí já deve ter falado para vocês da guerra das correntes, né, entre o Edison e o Tesla, né, que o Tesla queria corrente alternada e o Edison queria corrente contínua. O Edison inventou até a cadeira elétrica, né, para provar que a corrente alternada era realmente perigosa, né. Mas no fim prevaleceu a corrente alternada para transmissão e para distribuição, e em vários equipamentos, principalmente na eletrônica, né, a corrente contínua. Então hoje a gente convive com as 2 correntes aí. Tá, e com a eletricidade eu consigo transmitir essa energia a longas distâncias, né, e consigo converter ela em várias outras formas de energia, por exemplo, em energia mecânica, aqui para tocar o ventilador que está me ventilando o quarto aqui agora, né, converter em luz, uma lâmpada, né, converter em calor, por exemplo, um chuveiro elétrico, e também armazenar em algumas situações, né, em algumas situações aí armazenar, né, ainda é um problema, é um desafio tecnológico a gente armazenar grandes quantidades de energia, né. Tem aquela piada lá com a presidente, né, aquele meme lá de você ensacar vento, né, armazenar vento. Mas é possível você armazenar, não o vento, né, mas você armazenar a energia gerada pelo vento, por exemplo, em grandes baterias ou em energia hidráulica. Se você bombear água para um grande reservatório elevado, depois você bombeia essa água de volta, passando por uma turbina e gera eletricidade de novo, então você tem ela armazenada, né. Como a gente tem armazenada na própria usina hidroelétrica, né. Tá, e aí, claro, o desenvolvimento da tecnologia aí foi sendo progressão geométrica, né. E hoje a gente está convivendo aí com várias formas de geração, de energia e também de distribuição. Uma coisa interessante, né, que está crescendo agora, já era uma ideia do Tesla, né, que era a questão da transmissão da energia sem fio, né, que hoje a gente usa muito aí para transmissão de dados, né, mas é possível, por exemplo, você carregar um celular aí sem fio, né, e se trabalha nisso, né, a ideia do Tesla era ter uma torre em cada cidade e aí transmitir pelo ar aí, um campo eletromagnético, né, e nas casas converter aí em energia, né. Então, gente, o problema aqui da eletricidade é esse aqui, ó, o menino buliçoso. É você ter um sistema que não seja seguro para o usuário, né. Então a gente tem que pensar nisso na hora de projetar as coisas, de desenvolver as tecnologias, de projetar os sistemas elétricos aí, pensar no usuário, que esse usuário aí não é um especialista em eletricidade. E eu também tenho que pensar no especialista, né. Vocês aí, o técnico eletrotécnico, o eletricista, né, e também aquele usuário de eletricidade que não é especialista, mas ele é um usuário profissional de eletricidade, por exemplo, lá o técnico de mecânica, que vai estar usando lá um equipamento mecânico, com energia elétrica, né, é possível aí, um torno mecânico, uma furadeira, né, uma furadeira de bancada. Então isso eu tenho que pensar já na fase de projeto, né. E é claro, as coisas que são projetadas normalmente vão ser implantadas, vão ser tiradas do papel e, com o tempo, elas vão sofrer desgaste, né, então tem que ter também manutenção. Além do projeto e da instalação, eu vou ter que ter manutenção nesse sistema, né. E também alterações ali, expansões e tal desse sistema elétrico, tá. E a eletricidade pode nos matar, mas, assim, o ganho com a eletricidade é muito superior ao risco que ela oferece, tá. É seguro você usar eletricidade, né, mas eu tenho que ter algumas condições de controle. Então, trouxe essa notícia antiga aqui, ó, 2015, dia 8 de maio de 2015, 7 anos aí, né, e morreu um eletricista na escola aqui, nessa escola uma escola de rico aqui, né. Queria o nome da escola aqui, mas é uma escola de classe média, né, então para vocês entenderem que o funcionário, mesmo trabalhando em uma empresa rica, ele pode também morrer, né, morrer tentando ganhar a vida, isso é muito triste, né. Primeiro morrer já é triste, né, mas é cruel você morrer tentando ganhar a vida e sabendo, você talvez não saiba, mas a sociedade sabe que muita gente depende da vida dessa pessoa, né, a nossa vida não tem preço, né.
tem uma família ali, dependendo daquilo, né? Não é só... E, claro, a pessoa que morreu, né? Vejam aí que esse funcionário aí, esse eletricista, tinha 27 anos, ó, está no começo da carreira, né? Talvez já é um eletricista até maduro, né? Com 27. Normalmente a gente começa aí com 18, né? Trabalhar com eletricidade. Então já era um eletricista experiente, mas a experiência não te torna o super-homem, tá? A experiência não é blindagem. E pior, hein? Às vezes a experiência te dá excesso de confiança. E aí você começa a queimar etapas, né? E acaba se acidentando por excesso de confiança. Tá? Então a gente sempre tem que desconfiar, sempre tem que achar que a instalação está energizada. Eu desliguei tudo, mas eu tenho que conferir, eu tenho que travar para que ninguém ligue novamente. E mesmo tendo certeza que ela está energizada, eu tenho que pensar que, tendo certeza que ela está desenergizada, desculpe, eu tenho que pensar que ela a qualquer momento pode energizar, né? E aí tomar os cuidados, claro, para não ter o contato ali, né? Esse aqui, eu não sei se vocês já viram alguma coisa, é um diagrama unifilar, né? Tem uma planta aqui, uma edificação aí, não sei bem o que é isso aí, se é um apartamento e tal, mas é uma simbologia de projeto, né? Então, vocês vão ainda ter, claro, projeto elétrico, né? Mas aí temos uma simbologia. Então, esses círculos maiores aí são os pontos de passagem elétrica, né? E as setas são as tomadas de corrente. Essa seta aberta aqui, é uma tomada de corrente baixa, 30 centímetros de altura mesmo do piso, né? Essa que tem duas cores é uma intermediária, 1,20 m de altura, e essa que é totalmente preta aqui é uma tomada alta, aí, 2 metros de altura. Tá? Então, para chuveiro, normalmente, isso aqui deve ser um banheiro, e um interruptor com uma tomada. O interruptor também é uma bolinha, tá? Menor, né? E nesses diagramas aqui são onde passam as tubulações por dentro da laje, por exemplo, aí, ligando esses pontos todos aí de passagem, né? E nesse fiozinho aqui, que a gente chama, por isso chama diagrama unifilar, né? A gente representa os condutores, fase, neutro, terra, né? Então, o terra é um formato de T, o fase é só uma linha simples, e o neutro é uma linha com a perninha assim dobrada para o lado. Então, fase, neutro, terra, e a gente vai identificar cada circuito, né? E ainda tem o retorno, que é um pitoquinho aqui, que não atravessa o fio totalmente, né? Então, claro, o que é o fase aí? Onde eu vou ter a corrente, no nosso caso aqui, corrente alternada. O neutro é um condutor que não tem potencial, né? E, claro, para a gente poder aproveitar, ter a corrente elétrica, eu tenho que fazer ela fluir do maior para o menor potencial. Então, o fase aqui, no caso de uma instalação doméstica, vai ter 220 volts e o neutro 0 volts, né? Então, eu ligando o fase com o neutro, vou ter o famoso curto-circuito, né? Então, posso tocar fogo na instalação. Então, não vou ligar, sempre tem que ter uma resistência, alguma coisa que vá consumir a energia ali entre o fase e o terra, por exemplo, aí uma lâmpada, né? E para essa lâmpada poder se apagar, né, o que a gente faz? Leva até o interruptor o fase e traz de volta do interruptor até a lâmpada o retorno. E quando a tecla estiver acionada, esse retorno vai ter energia, vai ter o fase, né? Vai ser o fase, né? E lá na lâmpada a gente não precisa levar até a tomada, até o interruptor, vou ter o neutro, né? Então, fase com neutro, vou conseguir acender a lâmpada, né? E para uma tomada, eu vou baixar um fase e um neutro, e também o terra, né? O condutor de segurança. Mas esse terra aí, gente, não é para segurança da pessoa, tá? É para segurança do sistema. Então, eu tenho que ter uma coisa que impeça, por exemplo, que a corrente passe pela pessoa, né? No caso do choque, que a gente chama de choque elétrico. A gente vai estudar um pouquinho disso aqui hoje. E o terra também serve para proteger equipamentos e também que a pessoa possa tomar contato com uma parte energizada desse equipamento, né? Mas se ela tocar, por exemplo, no fio fase, vai passar uma corrente pelo seu corpo. E, claro, aqui, né, o projeto elétrico começa pelo painel de entrada e depois vem para um painel de distribuição. Esse aqui é um projeto doméstico, né? Então, vou mandar um circuito lá para lâmpadas, outro para tomadas, um outro com chuveiro elétrico, outro circuito de tomadas, outro circuito de tomada aqui, outro de chuveiro, né? Então, esse circuito de tomadas pode ser, por exemplo, as tomadas da lavanderia, outras tomadas da cozinha, outras tomadas do resto da casa. Então, como é que eu vou distribuir isso? A gente tem que balancear isso
pela corrente que cada condutor aguenta, né? Então, por exemplo, um chuveiro aqui vai precisar de uma corrente aí de 20 amperes. Então, tem que ter um condutor que aguente essa corrente e eu tenho que ter um dispositivo de proteção do condutor que desligue quando passa de 20, né? Para ele não derreter, que não fundir, que não tocar fogo na instalação, né? E esses, normalmente, né, esses dispositivos são os disjuntores. Posso ter outros dispositivos de proteção também, fusíveis, outros dispositivos de proteção, tá? Mas numa instalação doméstica, vamos usar disjuntores termomagnéticos ou simplesmente magnéticos ou termomagnéticos. Aí, tá? Então, aqui mostra um disjuntor geral, ó, que vai distribuir por um barramento para os outros disjuntores. E aqui de baixo a gente puxa o neutro e o terra também. Tem os bornezinhos aqui, os barramento mesmo, onde a gente vai parafusar o condutorzinho ali de neutro e de terra, tá? Não posso misturar neutro com terra, né? Eu posso até no projeto prever um local onde o neutro vai se conectar ao terra, mas isso tem que ser muito bem especificado, né? Para que justamente a gente nunca energize o fio terra, porque se eu energizar o fio terra, eu vou energizar tudo que estiver ligado nele, né? Aterrado nele, por exemplo, a carcaça de uma máquina, né? Imagina aí a sua geladeira, a parte de fora da geladeira está ligada no fio terra. Então, eu não posso energizar o fio terra, senão alguém vai abrir a geladeira e toma um choque, né? Então, esse fio terra tem que estar ligado à terra, né? E o neutro também vai ser aterrado, tá? Para garantir que ele tem esse potencial nulo aí, esse potencial zero mesmo, 0 volts, né? Ok, vamos avançando aqui então para a gente ver alguns sistemas. Ó, isso aqui, gente, é um sistema mecânico, mas com acionamento elétrico, tá? Então, eu tenho aqui bombas, né? Bombas d'água aí, acionadas com motores elétricos. E aqui ao fundo, eu tenho o painel de controle dessas bombas, né? Os painéis de controle dessas bombas. Então, veja, estou convertendo aqui energia elétrica, que eu obtive de outra forma de energia, por exemplo, do vento, do sol, da biomassa. Vou converter essa eletricidade que chegou até aqui a minha empresa em energia mecânica. Para isso, eu vou usar o motor do Tesla aqui, né? Um motor de corrente alternada. Eu vou ter ali um estator e um rotor, converter as espirais ali, né? As bobinas do motor, vou converter essa eletricidade em energia mecânica mesmo, em torque. E aqui no rotor dessa bomba, vou converter esse torque, essa energia mecânica, em energia hidráulica, aqui de pressão, para saber que isso aqui é água potável, porque o tubo é verde, né? Então, água potável. E aqui eu tenho que ter um bom projeto de instalação, não só para ele ser bonito, assim como esse daqui, fiação toda embutida, né? Mas também seguro, claro, ser equacionado e tal. E esses espaços aqui, eles têm que ser projetados também para permitir a manutenção, para permitir que um funcionário vá até ali, por exemplo, trocar lá um componente, né? Trocar aqui um contactor, que vai ser o dispositivo de comando aqui dos motores, né? Trocar lá uma chave estrela-triângulo, que é um dispositivo de partida do motor. Vocês devem estar estranhando porque que um professor de segurança consegue entender disso, né? Porque eu já fui eletricista, tá? E eu sou engenheiro mecânico, mas eu já trabalhei como eletricista e o meu irmão, um dos meus irmãos aí, é engenheiro eletricista também. E para entender de segurança, você tem que entender do trabalho, né? Então a gente estuda um pouquinho essa área aí, tá? E é claro que eu falando os termos técnicos da área de vocês vão gostar mais da minha disciplina, né? Se começar aqui a falar só coisa de segurança, ninguém se interessa, né? Então, veja, ó, esse é um painel aí de comando, né? Onde eu tenho aqui alguns disjuntores aqui em cima, que vão me dar proteção contra a sobrecarga de sobrecorrente elétrica, né? E também aqui embaixo os contactores, operacionamento de motores, né? Disjuntor principal, a entrada, né? E aqui a distribuição dos disjuntores, para circuitos de tomada, tal, e normalmente a gente está usando os contactores em chaveamentos para correntes maiores, aí, por exemplo, aí um motor, né?
Os painéis têm que ser bem projetados e depois a gente tem que manter eles nessa condição aí, bonitinho, alinhadinho, até o fiozinho ali bem na posição correta. Aqui temos umas calhas, né, umas canaletas aqui para organizar melhor essa fiação, para não ficar aquele ninho de urubu ali, né, aquela coisa toda ramificada que vocês veem na internet aí, né, essas gambiarras, né. E aqui por fora do quadro, claro, se for necessário, né, alguns elementos de controle, parada de emergência, de acionamento, alguns medidores aqui de corrente, de tensão, aí depende do quadro, eu posso ter alguns elementos de controle aqui no próprio quadro, ou eu posso ter esse painel lá nas máquinas, né, onde eu vou estar utilizando as máquinas, os equipamentos. Pronto, qual é o problema aqui da eletricidade no corpo humano? Vocês funcionam com eletricidade, tá? O nosso corpo, para funcionar, ele precisa receber sinais e esses sinais têm que ser convertidos em eletricidade, para que eles sejam levados aqui para o meu cérebro e o meu cérebro poder retornar um comando também elétrico para o meu corpo reagir, por exemplo, para fechar a minha mão, ó, tenho aqui um pulso visual aqui, ó, que eu vou segurar esse copinho, por exemplo, e vou mandar fechar aqui, né? Então tem que receber esse comando, por exemplo, os meus olhos aqui, pela luz que está entrando pelos meus olhos, transformo isso em eletricidade, mando para o cérebro manda lá o comando para o meu músculo contrair. Manda um pulso elétrico mesmo, meu músculo contrair. Para fazer isso, o meu corpo precisa de energia e até para gerar essa eletricidade do meu corpo, eu preciso de energia. Então, da onde vem isso? Da química, né? Energia bioquímica dos alimentos que eu estou consumindo, e vou transformar isso em moléculas de energia, e em determinado momento eu tenho que queimar essa energia. Para queimar, eu preciso de oxigênio. Então, além de comer, eu também preciso respirar, né? E, e para transportar esse oxigênio e essas moléculas de energia pelo meu corpo, preciso do meu sistema circulatório, aí o coração, né? O coração é do tamanho da nossa mão, mais ou menos aqui, e ele pulsa 70 vezes por minuto, e faz com que o sangue dê a volta no meu corpo em 1 minuto. Tá? Levando tudo isso, trazendo de volta as toxinas, eliminando as toxinas, queimando, levando o oxigênio do meu pulmão até aquela célula que precisa da queima daquela molécula de energia e tal. Né? O problema é que quando eu recebo uma descarga elétrica, eu posso ter contratura involuntária, por isso que o cara não consegue largar o condutor energizado, né? E eu posso colapsar o meu coração, né? Então, esse problema aqui no coração é a fibrilação ventricular. Então, puxei aqui do livro do professor Kinderman, aqui, que foi professor do meu irmão lá no Instituto Federal lá de Santa Catarina, livro muito bom aí do Kinderman, aí, de instalações elétricas, né? E ele diz o seguinte, ó, por uma corrente alternada, né, aqui em cima, corrente contínua, corrente alternada, ó, por uma corrente alternada já de 25 miliamperes, eu já tenho problema, tá? Não é amperes, né? 25 amperes eu já vou ter tetanização mesmo, tá? Mas 25 milésimos de ampere, ó, com 1 milésimo de ampere, eu já começo a ter formigamento. De 5 a 15, eu já começo a ter contração involuntária muscular. Aí de 15 a 20 eu já posso ter problema no meu coração, tá? Aqui, ó, de 15 a 20 já começa a ter contração violenta e no 25, com certeza, eu vou ter problema no meu coração e asfixia, e morri, né? Tá? Com correntes maiores, ó, eu já tenho queimaduras, necrose dos tecidos e tal. Então, olha só, em baixa tensão, você vai se preocupar com fibrilação ventricular. Em alta tensão, você vai se preocupar com a necrose, tá? Aí você não precisa parar o seu coração para morrer, né? Você vai queimar todos os seus tecidos aí. Tá? Então, na baixa tensão, a gente se preocupa com a fibrilação, na alta, com a tetanização aí, tá? Com a necrose. Então, trouxe aqui as figurinhas da passagem de corrente, né? Quando eu tenho uma corrente passando de um braço para o outro, eu tenho uma chance muito grande dessa corrente passar pelo meu coração. Então, tenho uma chance muito grande aqui de ter a fibrilação ventricular. Claro que quando nós vamos ver no gráfico ali, quando passa aqui dos 25 miliamperes, né? E tem um tempo também de exposição.
Ó, se eu tiver só com o braço energizado e a cabeça, também tem uma chance de passar pelo meu coração, mas depende de qual braço eu estou usando, né? Então, bati a cabeça e o braço. Por exemplo, bati a cabeça numa superfície que está aterrada e botei o braço num fio energizado ali, num cabo fase, né? Então, tem uma segunda chance. Aqui, ó, se for da perna para a cabeça, também tem uma chance grande, ou da cabeça para a perna, né? Uma chance grande da corrente passar pelo meu coração. Se for de uma perna para outra, a chance é menor, né? Mas aqui, ó, de um braço para uma outra, uma perna, por exemplo, também a chance grande, dependendo do braço, de eu passar para o meu coração, né? Então, veja aqui a importância de eu ter um calçado isolado, né? Se eu tiver um calçado bem isolado, e a corrente não vai conseguir passar para a terra, não vai passar pelo meu corpo, né? Então, tem que ter um calçado que não tenha partes metálicas e tenha, realmente seja projetado para o trabalho em eletricidade. Tá? Não é um tênis comum que a gente compra aí para Professor, a nossa vida normal. Pode falar. mesmo eu tendo um calçado bom, mas eu vou sentir essa tensão, essa corrente passando por mim ou não? Não, se a bota for bem isolada, não. Tá? O que ocorre é que você pode tocar a sua mão num condutor aterrado, né? Ou numa superfície aterrada. Aí a bota não me salva, né? Por isso que eu também vou precisar da luva, vou precisar também de uma roupa, em algumas situações, né? De uma roupa mais adequada, aí, de um capacete também, para estar encostando aí a cabeça, né? Tá? Então tem que Professor, cuidar me aqui tira de uma qual dúvida. é. Pode perguntar. Diga lá. Não entendi. O Nessa que figura aí eu que eu Não entendi, vou Alex. perguntar e depois eu falo. pergunto, eu vou só perguntar depois, assim, professor, o que causa o choque em si? É assim, para você sentir mesmo. É a tensão ou a corrente? É a Para você sentir. corrente, mas quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente. Tá? Você já viram aquela lei de Ohm lá, a lei da corrente lá? Quem vê ri, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente, né? Então, imaginei que o teu corpo tem uma resistência. Então, quanto maior a Da tensão, maior tensão, vai né, ser a professor? corrente. É. Mas o efeito que dá no teu corpo é a corrente. Mas quanto maior a tensão, maior a corrente. Entendeu? Então, olha só, essa figura da esquerda e da direita. Ó, se o meu pé direito está no chão e o meu braço esquerdo está no condutor, eu tenho uma chance séria de passar a corrente pelo meu coração. Tá? O coração ele está um pouco à esquerda, tá? Ele não está exatamente à esquerda, está no centro-esquerda. Tá? Não é exatamente no lado esquerdo do peito, não, mas centro-esquerda. Então, eu não posso contar aqui com a sorte, né? Ah, não, então é 50% de chance de sair por um pé ou pelo outro, né? Não vou contar com isso, tá? A gente tem que sempre esperar o pior cenário, não é ser pessimista, mas a gente espera o melhor, mas se prepara para o pior, né? Tá? Então, daí a importância do equipamento de proteção individual, e não só ele, né? Também dos procedimentos seguros de trabalho, né? E, claro, da capacitação do funcionário, porque senão ele não vai poder seguir procedimento nenhum e usar equipamento nenhum se ele não tem visão do risco e das proteções que ele tem que adotar, tá? Quando a gente pensa em proteção, imagina logo luva, capacete, bota, né? Mas não é isso. A principal proteção é a educação, tá? Depois vem os procedimentos seguros de trabalho. E depois é que vem o EPI, o equipamento de proteção individual. Então, tá aqui, ó, o coração de vocês e o meu também, ele tem 4 cavidades, tá? E o que comanda esse pulso aqui, que ele pulsa embaixo e depois pulsa em cima, ele não pulsa assim exatamente uma esfera se contraindo, não. Ele pulsa embaixo e depois em cima, tá? É esse nódulo sinoatrial, tá? E o átrio é essa parte de cima, essas duas cavidades menores, ó, átrio esquerdo, átrio direito, e aqui embaixo eu tenho os ventrículos. O problema é aqui embaixo, ó, a fibrilação ventricular. Eu não contraio essa parte aqui, o coração não bombeia, tá? Isso aqui são as válvulas, ó, quando está bombeando o sangue para o pulmão, depois ele volta para o outro lado do coração e vai para o resto do corpo, tá? Então, um lado bombeia para o pulmão, outro lado bombeia para o corpo, na mesma pulsada, tá? E aqui é elétrico o negócio aqui, tá? Então, veja só como a eletrotécnica é útil até na biologia, né?
Esse pulso aí, esses dois nódulos aí, eles vão regular os pulsos. Então, existe aqui uma bomba eletroquímica aqui, uma bomba, a gente chama de bomba sódio e potássio. Ela vai inverter uma polaridade e vai conseguir fazer o coração contrair e relaxar. Sístole, diástole, sístole, diástole. Tá? Nesse ritmo aí adequado. Se esse ritmo não for bom no seu corpo, e tiver um defeito elétrico aí, o que a gente faz? Usa um marca-passo. Você já deve ter algum parente aí que botou um marca-passo, né? Então tem um aparelhinho lá com a pilha que vai dar o pulso na velocidade correta, quando o meu corpo aqui não está conseguindo fazer isso, né? Algumas doenças aí que a gente pode ter aí, de arritmia, né? Ter ali o famoso marca-passo, um excelente equipamento, que não foi inventado por um médico, não, viu? Foi inventado por um profissional de eletrotécnica. É claro que não inventou sozinho, né? A gente tem que ter toda uma equipe aí de desenvolvimento, né? E aí desenvolver aí uma tecnologia que seja, claro, aplicável. E o camarada, por exemplo, possa ter uma bateria ali, não fica igual um celular, né? Pô, esqueci de carregar, morri, né? Então, tem uma bateria, tem uma durabilidade, que seja fácil de substituir, mas não é a pessoa que substitui, é o médico, né? Num procedimento invasivo ali, e a coisa dura vários anos aí e tal. Então, o problema é que quando eu passo uma corrente elétrica aqui, uma corrente alternada, eu vou bagunçar esse sistema elétrico do meu coração. Aí ele vibra, mas não pulsa. Essa é a fibrilação ventricular, tá? Eu mandei esse filme para vocês aí no WhatsApp, depois dê uma olhadinha aí, tá? Esses dois aí. Esse aqui sobre como funciona o coração. Não, acho que eu mandei só esse aqui, ó, da fibrilação, né? Tem esse outro ali de como funciona o coração também, mas é fácil vocês acharem no YouTube aí, depois procurem aí o sistema cardio circulatório, tá? E esse gráfico aqui, que tem na NR10, a norma de segurança em eletricidade, ele explica qual é a corrente que pode me provocar a fibrilação, tá? Então, olha só, aqui embaixo, a gente tem a corrente em milésimos de ampere, tá? Quando vocês verem uma unidade com letra maiúscula aqui, é em homenagem ao cientista lá que desenvolveu o ampere, o volt, né? São os cientistas aí da eletricidade, né? Esse milha é milésimo, né? Esse mzinho minúsculo aqui, aí é milésimo de ampere. Então, olha só, já com 0,1 milésimo de ampere, a gente já percebe a corrente elétrica. Mas depende do tempo que eu sou submetido. Esse outro eixo vertical aqui é o tempo, né? E aqui está em milésimo de segundo. Então, por exemplo, aqui, onde tiver 1000 é um segundo aqui. Né? 1000 milésimos, né? Vai ser um segundo aqui. Então, à medida que a gente vai avançando, ó, essa região 1 aqui, eu não tenho percepção. Deixa eu passar o mouse direito aqui. O corpo não percebe, ó, mas aqui, nesse AC2 aqui, essa região 2, nessa corrente, ó, de 0,5 miliampere até 200 miliampere, dependendo do tempo, né? Eu consigo perceber um formigamento, né? E essa linha aqui, diagonal, ó, é que vai me dizer a transição para a região perigosa de corrente e tempo. Então, por exemplo, 200 milésimos de segundo, com 100 milésimos de ampere, já me dá uma chance de eu fibrilar, tá? Meu coração bater catolé aí, ficar só vibrando sem pulsar, tá? E daqui dessas linhas aqui para a direita, ó, aqui, essas linhas de transição, que agora tem esse desenho em S aqui, para a direita é onde eu tenho certeza que vou ferrar, vou morrer, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver aqui 500 miliampere durante um segundo, ó, com certeza encontrei Jesus, tá? Às vezes a gente não está preparado para encontrar Jesus, né? Pode ser que vá mandar ali a gente pegar o elevador vermelho e descer lá para o inferno, né? Então, talvez não estou pronto ainda para encontrar. E a gente quer encontrar, de preferência, lá depois dos 120 anos de idade, né? Ninguém tem pressa para morrer, não, né? O padre outro dia falou na igreja, né? Todo mundo acredita na vida eterna, mas a gente quer deixar lá para frente, né? Viver bastante. Não quer conhecer o outro lado hoje, não, né?
Então, o que que acontece? Eu tenho que desenvolver alguma coisa que evite esse tempo ou evite essa corrente, né? Então, imagine aí, vocês devem estar imaginando agora, pô, se eu pudesse inventar uma chave que detectasse uma corrente no tempo e desligasse a parada aí antes de passar essa linha, que essa aqui é a linha de segurança, ó. Quando passa essa diagonal aqui, eu já tenho chance de ter problema, né? Então, imagine eu inventar um aparelho que eu pudesse ligar aí no circuito elétrico e ele, ó, quando chegasse em 50 miliamperes, com 100 milissegundos já desligasse. Quando chegasse em 5 miliamperes, com 5.000 milissegundos aqui, já desligasse. Aí eu estava garantindo que a pessoa, que o filhinho da gente, a filhinha da gente que botou o prego na tomada lá, não vai morrer, né? E desliga o sistema, né? Então, um camaradinha aí inventou isso, né? Chamado dispositivo diferencial residual. Tá? Como funciona esse nosso amiguinho aqui? Temos dois tipos ali em cima, ó, o monofásico e o trifásico, né? Aqui, ó, 3 fases e um neutro. Ele sempre vai comparar a diferença entre fase e neutro. Se for esse monofásico aqui, só tem uma fase, né? Diz o nome, né? Mono. Né? Antigamente a gente chamava vocês que estão no primeiro semestre, né? Que a gente chamava o semestre de fase, né? A gente chamava vocês de monofásico. O cara que é calouro aí da eletrotécnica era monofásico, que está na primeira fase, né? Primeiro semestre. Agora mudaram o nome para primeiro semestre, primeiro período, né? Aí complicou tudo, o primeiro ano, né? Mas antigamente era o monofásico, aí até abreviava para mono, né? Chamava de mono, em vez de chamar de calor. Então, o que que ele faz aqui? Ó? Ele está comparando o fase com o neutro. Toda a corrente elétrica que entrar pelo fase vai sair pelo neutro, todinha. Se entrar 1 ampere pelo fase, sai 1 ampere pelo neutro. Tudo, tá? Pô, então o que que acende a lâmpada aí, professor? É a queda de tensão. Vou converter a tensão, 220, não sai 220. Vai sair lá, sei lá, 218, 217. Tá? E essa diferença eu vou transformar em luz, em calor, em energia mecânica, em ruído, sei lá, em alguma coisa que eu estou usando aí a eletricidade, né? Então, se eu tiver um dispositivo que compare o fase com o neutro, e digo o seguinte, ó, se essa diferença for 0,25 miliamperes, desliga o Paranauê aí. Tá? Não seria uma boa invenção? É uma boa invenção, viu? Isso aqui já pode ter salvado a vida do meu filho aqui. Tá? Porque, claro, que eu instalei um bicho desse aqui em casa, né? Ah, então, ele vai sempre comparar aí o fase com o neutro. Não com o amperímetro, como está aí nesse negócio aí, que a gente poderia verificar isso com um alicate amperímetro. Se você passar um alicate amperímetro num fase e no neutro que está retornando dessa fase somente, né, vai dar zero, 0 ampere de diferença, né? Se eu botar só no fase, pode dar lá, sei lá, 1 ampere, 0,1 ampere, depende do equipamento que eu estou conectando. E quando é que vai dar diferença? Pô, quando um pedacinho dessa corrente está saindo por outro lugar, né? Nesse caso aí, desse magricela aí de gravata, parece até o professor Ricardo aí, de terno, né? Magricelinho aí, a corrente está saindo por esse meu amigo, né? Então, a gente vai limitar essa corrente a 25 miliamperes para garantir isso aqui, ó. Para garantir, e no tempo também, né? Para garantir que eu estou aqui para a esquerda dessa linha do gráfico, né? Se eu estiver aqui, eu até sinto um efeito, mas não morro, né? Vou fibrilar. Tá? Entenderam? Seu DR, né? As concessionárias elétricas do Brasil todo, né, já exigem, quando você vai fazer uma nova instalação elétrica residencial, que você tenha o DR. Ela nem liga a energia se não tiver. Além do DR, você tem que ter também um detector de surto, que é um pulso de tensão ali, uma alta tensão, e claro, o disjuntor principal aí, né, que vai limitar a corrente elétrica da sua casa toda, normalmente aí, não, numa casa popular aí, em 40 amperes, né, a corrente total, né, de entrada, que a gente acaba chamando de disjuntor principal, né, aquele que vai lá no painel, né, no painel de entrada da nossa casa. E aí, claro, a gente põe um outro dessa mesma corrente aí no painel interno, né, na nossa casa, normalmente na cozinha, né, atrás da porta da cozinha, painel de distribuição.
e dali eu vou ligar para todos. Assim que chega nesse painel de distribuição, ele já vai passar pelo UDR, tá? Agora eu tenho que tomar um cuidado, porque alguns aparelhos nossos, eles têm fuga de corrente, tá? Principalmente aí o chuveiro, se ele não for blindado, né? Ou algum outro aquecedor de água, e a gente não usa muito outros aquecedores de água além do chuveiro, né? Mas lá no sul a gente usa torneira elétrica, por exemplo, né? Então, se a resistência ali não for blindada, uma partezinha da corrente pode estar indo embora pelo terra, no caso do nosso chuveiro, né? Aí desarma aqui o DR. Se tiver um defeito em algum equipamento, também vai desarmar o DR, né? Então, a gente tem que localizar onde é esse defeito, né? E para poder ter o DR. E aí, então, a gente usa nos circuitos de lâmpadas e tomadas o DR e nos circuitos de chuveiro não uso, tá? A não ser que eu tenha lá uma resistência blindada no meu chuveiro. Aí, ó, tá aí o camarada já mandou o DR aí, deixa eu ver. Esse é um DR? SD, não sei se é um DR, não, esse eu acho que é um disjuntor comum. Não tem aí a corrente dele aí, não dá para ler direito aí. Não é DR não, né? Pronto, esse aí, o disjuntor comum, ele serve para proteger o circuito. Esse aí, pelo jeito, ele é 25 amperes. Tá? Isso, esse aí é para proteger um chuveiro, proteger o circuito elétrico. Então, o fio aguenta 25 amperes, se for um fio 4 aí, né, do teu chuveiro, né? Mas a pessoa não aguenta, né? Então, por isso eu tenho que ter o DR. A pessoa aguenta 25 milésimos de ampere durante 200 milissegundos aqui, ó. 5, 200 milissegundos aqui. Tá? Ou aguenta 5 milésimos de ampere durante muito tempo aqui, ó. Vai bater lá na curva lá durante 5.000, 6.000 milissegundos, tá? Então, são coisas diferentes, eu proteger o circuito e eu proteger a pessoa, tá? Para trabalhar, gente, né, o eletricista vai precisar de ferramentas, né? Eletricista, técnico de eletrotécnica, né? Essas ferramentas, elas têm que ser certificadas, o fabricante tem que certificar, se eu estiver trabalhando com sistema energizado, o fabricante tem que me dar um isolamento aí das ferramentas, normalmente aqui de 1.000 volts, tá? Isolamento de cabo de alicate de eletricista aí para 1.000 volts, então para baixa tensão, claro, né? Para alta tensão também é possível você trabalhar com os circuitos energizados, mas aí você vai ter também o EPI, né? As luvas de alta tensão, e essas luvas têm que ter também uma proteção mecânica, como depois a gente vai ver. Então, claro, dependendo do meu tipo de trabalho, eu tenho que sempre planejar esse trabalho e ver o ferramental. Não é que eu vá estar sempre com essa maleta pendurada no pescoço, né? A gente vai ter que usar também aí um cinturão, porta-ferramentas. Aí vou levar isso aqui até o meu local de trabalho e com o cinturão vou selecionar aquelas ferramentas que eu vou precisar naquele momento ali. Então é importante o planejamento do trabalho, tá? Mesmo que seja um trabalho rotineiro, ter planejamento. E esse planejamento demora um tempo até maior do que a própria execução do trabalho, dependendo do trabalho, claro, né? Tá? Por exemplo, vou trocar uma lâmpada, então tem que planejar como é que eu chego lá na lâmpada. Vou usar um andaime, vou usar uma escada, né? Que tipo de ferramenta eu vou usar, vou desenergizar o circuito, é necessário fazer isso e tal. Então, a gente vai ver isso, né? Essa maleta, ela pode ser até metálica, tá? Mas, assim, o que for acoplado no seu corpo, no caso aí do eletricista, do técnico que está realizando essa tarefa, não pode ter nada metálico, nada condutor, tá? Nem a linha de costura aí ser condutora. Existem, tá? Linhas de costura que são condutivas. Então, a gente procura tudo ser isolado para eu estar carregando aí. Normalmente, a gente também usa dependendo do trabalho, né, também eu vou precisar de uma bolsa para transportar o material que eu vou utilizar. Por exemplo, vou substituir lá um disjuntor, né? Então, ter também outra maneira de transportar isso, tá? Até aquele local ali da operação. Então, você pode chegar no setor de bicicleta, de moto elétrica, de carrinho de golfe, de carro, de caminhão, para o seu transporte interno, mas lá durante a execução do trabalho, você também pode ter um transportador, por exemplo, um elevador, uma plataforma elevatória, né, para chegar até um caminhão que tem um braço mecânico lá para ele colocar naquela posição de trabalho, né?
E aí eu vou ter que carregar aquelas ferramentas e aqueles materiais que eu vou usar somente naquele trabalho. Não vou levar tudo, tá? Se lembre que isso aí não é o cinturão do Batman, tá? Que tem tudo. Puxa lá do Batman, tem um bate-foguete, tem um bate-telefone, né? Tem lá um gancho de fixação, o cara puxa lá, sai um jato do foguete, tem tudo no cinturão do Batman. Aí vai ter somente o que você vai utilizar naquela tarefa. Tá? Então, você pode levar uma caixa de ferramentas, ou um veículo que tenha todas as suas ferramentas, e lá no momento você vai selecionar aquelas que você vai precisar para estar subindo e descendo a escada, né? E vai levar no seu cinturão aí. Tá? É importante, quando você trabalha em altura, você ter um dispositivo que evite que a ferramenta caia e mate o seu ajudante lá embaixo, né? A chave de fenda cai na cabeça do seu ajudante lá. Então, a gente usa dispositivos de fixação. Eles não podem ter partes metálicas. Esse aí tem, né? Um mosquetão metálico. Então, se você comprar um desse que venha com alguma coisa metálica, a gente retira essa parte metálica e substitui por uma coisa não metálica. Por exemplo, lá uma cinta de fixação, né? E para fixar tanto na ferramenta quanto no meu cinturão ou no meu colete aqui de tarefas, tá? Para evitar que isso caia da sua mão. As ferramentas não podem estar soltas também em cima do andame e tal. Ó, as ferramentas de corte, gente, o canivete aqui, a faca de eletricista, é bom que ela seja articulável para você proteger a lâmina e também que ela tenha a lâmina invertida, como essa daqui, porque a gente tem que cortar puxando, tá? Então, esse é um canivetinho tradicional aí de eletricista e é sempre bom que ele seja bem afiado, tá? Ah, professor, vai ser mais perigoso, aí vai me cortar melhor. Não. Se ele cortar mal, você tem que fazer mais força, daí você corre o risco de se cortar. Não pegue uma lixinha fina lá, lixinha 400 e ó, afie o seu canivete, ele tem que cortar um cabelo no meio, assim, em pé. Ser muito bem afiadinho, tem que ser a espada do samurai, aquela que dá para você fazer a barba, não com esse canivete, para fazer barba com canivete, que você vai se esfaquear, né? Mas tem que cortar, tá? Ferramenta de corte tem que cortar. E, claro, sempre transportar desarmado ou embainhado, né? Protegido. Os outros utensílios, né? A gente dá muito valor aí na eletricidade, né? Para o alicate universal, né? Tem várias funções aí, mas posso precisar de outros alicates também, de corte, de dobro, alicate para crimpar terminais, né? Vários modelos aí. E sempre lembrando que se você for trabalhar com linha energizada, em baixa tensão, ele tem que ter um isolamento aí de 1000 volts. Esse cabo não pode estar rachado, não pode estar ressecado, você não pode deixar cair esse alicate, porque vai danificar o isolamento, tá? A isolação, aí, nesse caso. Então, cuidado aí, né? Com as chaves também, se você for trabalhar com material energizado, não pode ser essa daqui. O eletricista pode usar uma chave que não tem isolamento elétrico, tá? Mas eu tenho que ter uma garantia que o meu sistema nunca está energizado durante o trabalho, durante essa intervenção, essa instalação, essa manutenção, tá? Se existe chance desse equipamento estar energizado, sempre que possível, a gente vai trabalhar desenergizado, né? Aí eu vou utilizar uma chave que tem isolação, né? 1000 volts, para baixa tensão, né? Tá? E eu tenho que garantir essa possibilidade de eu cortar e bloquear a energização. Tá? Então, esse aí é um painel elétrico, onde eu tenho um suporte para cadeado. Né? Então, nesse caso, eu vou desligar o disjuntor e travar o painel todo. Né? Se lembre que o disjuntor ele tem uma ação automática, tá? Não precisa alguém ir lá desligar quando dá uma coisa errada no circuito. Né? Então, você pode desligar ele e travar, e os outros disjuntores dos outros circuitos que você não está trabalhando estejam ligados e travados. Agora, eu só posso bloquear esse painel durante uma manutenção, né? Porque eu posso ter que desligar manualmente um disjuntor, por algum outro motivo. Emergência, sei lá, posso ter que desligar ele. Então, só vou travar em momentos mesmo de manutenção. E o travamento que se usa muito para disjuntor é esse aqui, tá? Você desarma o disjuntor
E aí você fixa esse suporte aí na alça de manobra, que vocês estão vendo ali no chat, ali, a alça de manobra do disjuntor, tá? Na posição desligado, claro, e depois você vai fechar essa capinha vermelha aí e botar o cadeado. Esse outro modelo aqui da direita, ele não tem essa parte articulável para você usar com a mão, né? Então você vai precisar de uma chave de fenda aqui, ó, para apertar o parafusinho, e aí depois você bota o cadeado e aí vai bloquear o acesso da chave de fenda. Não consegue vir um papangu ali com a chave e tirar esse troço, né? Tá? Então todos os dois são projetados para eu só conseguir tirar removendo o cadeado. Quem tem a chave desse cadeado? O eletricista que está na rede, tá? E se tiver mais de um eletricista, professor, na mesma rede? Estou trabalhando com dois caras aqui, substituindo tomadas aqui da casa. Desarmei o disjuntor, mas deixei o disjuntor da lavanderia ligado lá para a máquina de lavar roupa ficar funcionando. Mas eu não quero que alguém lá, por exemplo, o dono da casa, vá lá e, rapaz, por que não está funcionando? Vai lá e liga novamente o disjuntor e mata o eletricista, né? E tem dois eletricistas, né? Ou até o próprio colega, oh, terminei o meu, vou lá ligar de novo e tu tá com o colega na outra tomada, vai levar ali o choque, né? Então, se for usar mais de um eletricista, eu tenho que usar mais de um cadeado. E aí a gente usa esse suporte aí de cadeado, cabe até 6 cadeados. É claro que se eu tiver mais de 6 eletricistas, isso aí vai virar um trambolho pesado, né? Então tem que usar outro subterfúgio aí. E tem que usar também uma etiqueta que diga ali não opere e diga quem é que tem essa chave, quem é que travou, né? Quem é que pode destravar, para quem que eu ligo para saber o que está acontecendo, para evitar aí o transtorno, né? Se for mais de um eletricista, a gente usa uma caixa de travamento. O que a gente faz? A gente bota um cadeado só e bota a chave desse cadeado aí dentro dessa caixa. Cada eletricista põe o seu cadeado na caixa, tá? Isso vai garantir que somente quando chegue o último eletricista, com a última chave de cadeado, e você tire o último cadeado, você vai ter garantia que não tem ninguém agarrado no fio, né? Daquele circuito, né? Aí você vai ter a segurança de ligar ali sem matar alguém, né? Não vai acontecer o transtorno aí de eu estar religando e acertando o eletricista. Para trabalho em eletricidade, gente, a gente tem que ter uma roupa especial, tá? Essa roupa tem que ter uma proteção anti-chama, tá? A abertura de arco ali, não pegar fogo na minha roupa. E o capacete, ele tem que ter resistividade elétrica suficiente, a gente chama de classe B. O tipo 1 é porque é a aba frontal, tá? Tem o tipo 0 também, que é sem aba, que é o capacete de alpinista, até para o eletricista que trabalha em altura também. Mas normalmente a gente usa esse tipo 1, e se for em espaço aberto, a gente usa o tipo 2, que é o aba total, né, para proteger contra o sol, tá? As pessoas dizem que aquele capacete é para alta tensão, que é para a pessoa não tocar a orelha no fio de alta tensão. Não é para isso, não. É para proteger contra a chuva e contra o sol, tá? Então, a aba total, tipo 2. E sempre ser o classe B, que é o que tem resistividade elétrica aí, tá? As botas também não podem ter partes metálicas e elas têm que ter resistência elétrica também padronizada, tá? Não é a mesma bota Professor, que você usa no chão de fábrica. Diga aí, pode falar. tem a cor também do capacete para definir o eletricista? Não, aí esse padrão de cor é da empresa, tá? Tem empresas que adotam o cinza, porque o cinza a gente usa para tubulações elétricas, né? Então tem empresa que às vezes põe a roupa e o capacete do eletricista cinza, mas não necessariamente, tá? Às vezes na construção civil se usa o azul também, né? Isso, E professor. O azul é a cor do orelha seca. também cria essa coisa aí, né? O cara ali é o cara do ajudante de pedreiro, não sei, meio sem moral, usar a cor. Então tem os códigos aí que as empresas adotam, né? Ah, se for branco, é um cara importante ali, o branco é o técnico, é o engenheiro, né? Ah, mas não tem esse padrão, não. As pessoas podem padronizar a cor em função da necessidade lá da empresa. Mas normalmente se padroniza para identificar mesmo aquele funcionário, né? Por exemplo, visitante, a gente gosta de usar o amarelo, para ver que é um estranho no ninho mesmo ali. O amarelo é a cor do alerta, né? Chama a atenção, então você sabe que aquela pessoa ali não tem treinamento, ela tem que ser acompanhada por alguém, tá?
E dá esse moral mesmo aí, de ver, opa, lá vem o cara aí, lá vem o eletricista. O eletricista é um cara de moral, viu? Principalmente nas obras, né? Porque ele ganha mais, né? Ganha bem. Eletricista e encanador aí ganham bem porque são caras mais especializados mesmo, tá? E o eletricista tem aquele efeito mágico, né? O cara faz, ninguém entende o que aconteceu, mas deu certo o negócio, né? Ninguém entende por onde entra, por onde sai o troço ali, mas o eletricista entende, né? É por isso que ele ganha mais, né? Qualquer coisa que ninguém faz, ganha mais. Vamos lá. Em algumas situações, ó, de alta tensão, eu tenho que ter um traje especial contra a abertura de arco, tá? E o capacete também tem que ser especial, além dele ter resistividade elétrica, ele tem que ter uma proteção contra a abertura de arco voltaico, né? Porque quando a tensão é maior, eu posso ter ruptura da, da rigidez dielétrica do ar, né? E aí, então tem que ter uma roupa de proteção. Não é criação de abelha isso aí, não, tá? É uma subestação de energia, um painel, mesmo um painel de baixa tensão, na região ali da subestação tem que ter um cuidado. Ok, perguntas? Podemos fazer um intervalo agora? Bora com o intervalo, O então. senhor vai fazer alguma prova prática. Intervalo menor aqui, só 5 minutinhos hoje, tá? Hoje nós vamos terminar mais cedo, não vou levar vocês até meia-noite, não sou na sofrência, não. Tá? Segundo tempo, a gente vai ver agora a aplicação da NR10, tá? Então, bora aí. Intervalo. 5 minutos hoje. Só para o professor tomar um cafezinho aqui. Voltaremos às... Já é 40, né? 21h45. Pronto. 21h45. Parar a gravação. Até já.